Fala, meus amigos, Bruno Alves aqui. Neste vídeo me enviaram aqui esse link para reagir a esse vídeo aqui do Antônio Miranda. O título é o seguinte: como a Bíblia me ajudou a me tornar ateu. Forte, é uma afirmação forte. Realmente a Bíblia, quando é mal interpretada, como a maioria interpreta, ela cria mesmo um exército de ateus, uma legião de ateus. E a gente vai ver aqui o que o Antônio Miranda está falando. Vamos ver. Não vou reagir a tudo, é só... Vamos ver aí, vou ver só o início, né? Para ver quais são as considerações dele. Vamos dar uma olhada aí o que ele está falando. Deixa eu ver como é que está o... Só ver como é que está aqui a... Deixa eu aumentar aqui o volume. Vamos embora, vamos ver o que o Toninho está falando aí. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É assim que começa o livro de Gênesis, né? O primeiro livro, a primeira página da Bíblia começa dessa forma, né? Em um dos princípios criou Deus o céu e a terra. E o curioso é que quando eu li essa passagem pela primeira vez, quando eu era adolescente, eu, com uma pequena noção de processos físicos, né, aquilo que a gente aprende na escola, mesmo no Brasil, né, eu achei estranho, eu achei curioso, porque na leitura, um pouco mais à frente, no quarto dia, nós descobrimos que ali é que é criado o Sol, né, e as estrelas e a Lua. E esses objetos são apenas para sinais, para marcar dias e anos, né? É como se fosse E são exatamente para isso. Para ajudar a marcar dias e anos. Apenas uma demarcação, como se o dia fosse independente do Sol e das estrelas, que são os objetos que produzem a luz, né? E a Lua ali, ela produzia luz. Então, vendo isso a primeira vez, eu achei muito estranho. E aí eu perguntei, ora, como que havia planta antes, né? Como que poderia haver planta antes se o Sol e as estrelas só foram criados no quarto dia? E de onde que estava vindo essa luz, né? Que Deus viu que era boa. Ele não sabia, com a sua onisciência, que a luz era boa antes de a fazer? Então foram perguntas e indagações que eu fui fazendo, né? Que eu fui me questionando, que ali abalaram a minha crença na Bíblia, a minha crença em Deus. Continuando a leitura, eu consegui verificar, por exemplo, que ali existe uma espécie de múltiplos deuses, né? Por exemplo, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois eu descobri que no hebraico, né, essa palavra Elohim é um plural, seria uma coisa como se fossem deuses, né, ou coisas do tipo. Tem alguns vídeos que eu fiz atrás, tem um vídeo que eu fiz aí há uns dias atrás, que é: quem criou a TP? Eu pergunto, né? Quem criou a Terra plana? Tem essa pergunta e lá tem todas essas respostas, é o que eu digo. A Bíblia interpretada de maneira errada, né? Se você pegar esses dois vídeos, quem criou a TP e o outro que eu faço a pergunta, por que Adão tinha escamas? Todas essas respostas vão ser dadas ali nesses dois vídeos há pouco tempo atrás. É um plural ali, El, né? E esse El era um deus de um panteão cananita. Olha isso, era o deus principal. E aí quando você vê, por exemplo, Gabriel, Samael, né, Israel, todos esses eles são epítetos desse mesmo Deus. Então, foi curioso essa minha pesquisa, essa minha jornada. É por isso que as pessoas precisam identificar o Pai verdadeiro de outros deuses, né? Eu tenho explicado aí alguns vídeos, tá? Então é para quem quiser, né? Mas por isso que a interpretação errada leva a uma legião de ateus e um exército de ateus como o Antônio Miranda. E o pior, ele faz uma legião de ateus porque as pessoas interpretam as escrituras de maneira errada. E descobrindo, né, como que a Bíblia foi composta, como que ela foi produzida, da onde que ela veio. E o que mais me espantou nessa leitura foi saber que tudo isso era apenas alegorias. Nada disso era real, nada disso era literal. E que vendem hoje para a gente na igreja, né, nos cultos, nos seminários teológicos, de que tudo isso é literal. O que é algo absurdo, né? Por exemplo, nós sabemos que nós, seres humanos, não viemos do pó, né? Nós não viemos de um boneco, onde um
um homem foi lá e assoprou, né, fôlego de vida nesse boneco de pó, e muito menos que a mulher, ela vem de um pedaço, né? A mulher não é um clone desse homem. Não. Aí você tem que avaliar, né, como está lá, onde eu explico também, tá? Sobre manipulação genética, sobre essas questões que envolvem manipular a matéria, que o pai não precisa disso. Há duas criações ali, tanto que fala que Deus criou homem e mulher, e depois lá na frente em Gênesis que vai falar que criou o homem do pó, tirou a costela, né? Sobre essa costela, há estudos que falam que o DNA mais puro vem da costela, então isso é manipulação da matéria, manipulação genética. Já expliquei sobre isso, né? Isso que causa confusão em um exército de ateus, tá? É justamente essas confusões. Eu fiz não criei uma playlist ainda, mas eu vou criar uma playlist sobre essa interpretação correta das escrituras que o Antônio Miranda não tem, né? E a maioria esmagadora das pessoas não tem. Vamos ver o que ele vai falar. Nós homens, por exemplo, nós temos mamilos. Os mamilos são glândulas mamárias. O nosso pênis é um clitóris. Para. Clitóris é o seu. O seu é clitóris. Aí eu paro por aqui, cara. Desculpa aí o irmão que enviou. Clitóris é o seu. Aqui é perna de 3, amigo. Aqui não tem negócio de clitóris, não. Só se for o seu. Aqui é perna de 3. Aqui, cara, tudo faz sentido agora. Não, parei aqui. Tudo faz sentido agora. Agora eu sei qual é a mágoa e o rancor que o Antônio Miranda tem de Deus, cara. Deus enviou ele com pinto pequeno. É isso. Cara, que eu sabia que tinha alguma coisa errada no Antônio Miranda. Ele é ressentido, ele tem complexo de inferioridade. Sabe, na escola deviam apelidar ele de várias coisas, né? Bico de chaleira, torneirinha, Zé Gotinha, né? Só pode ser, cara. Tá explicado. Agora tudo faz sentido, cara. Agora eu entendi, Toninho. O pinto dele deve ser tão pequeno que ele imagina que é um clitóris, né? Mas é o que eu falo, cara. Olha só. O cara, ele vira ateu para idolatrar outra coisa. Para idolatrar outra entidade. Ele acreditava numa entidade e passa a idolatrar outra entidade que não existe, que é esse ente chamado ciência. Cadê o CNPJ desse ente? Ele sequer existe. Ele passa a idolatrar uma comunidade científica que nem existe, sequer existe, não tem nem CNPJ. Porque ciência é produção de conhecimento que traga benefício para a humanidade. Por isso Tesla dizia: a ciência deixou de ser experimental e trazer benefícios para se tornar teoria, cálculo matemático e lixo filosófico. E eu acrescento, se tornou também materialista, cientificista, ok? E militância. A ciência passou a ser isso. Se 99% dos cientistas pensarem uma coisa e 1% pensar diferente, 1% pode estar certo, porque ciência não é democracia. Todos duvidavam de Tesla na corrente alternada e isso revolucionou a nossa história. Todos defendiam a corrente contínua, na Guerra das Correntes, de Thomas Edison. E foi a corrente alternada de Tesla que mudou a história. Todos pensavam diferente. E ele era o único na ciência que pensava diferente de todos os outros. E quem estava certo? Tesla, que era mais eficiente, que a gente utiliza aí no dia a dia até hoje. Que promoveu uma revolução. Então esses caras, eles deixam, né, de idolatrar um ente para idolatrar outro. E acreditar nessas baboseiras que o pênis do homem é um clitóris. Desculpa, se Papai do Céu não foi generoso com você, né, eu não posso fazer nada. Você tem esse complexo de inferioridade, pinto pequeno, né, bico de chaleira, Zé Gotinha. Eu não posso fazer nada, cara. Ela vai buscar um tratamento hormonal, alguma coisa, mas não fica botando a culpa. Entendeu? Agora tudo faz sentido, cara. Por que que o Antônio Miranda, ele tem esse complexo e essa raiva, esse rancor, né? Dizer que... Meu pai do céu, é isso, gente. Eu não vou continuar, porque o cara sai de uma coisa que ele acreditava de forma errada e totalmente equivocada, que infelizmente é o que a maioria das pessoas pensam, e ele parte para esse lado aí,
de idolatrar outra coisa, de militar e idolatrar outra coisa, de acreditar em bolas voadoras, em bola molhada giratória inclinada conversível, que dá cambalhota no vácuo do espaço, né? Em Photoshop de telescópio Hubble, James Webb, passa a acreditar em um monte de asneira, né? Não vou nem falar os planetas aqui que chove vidro, planeta de diamante que fede a ovo podre pum, passa a acreditar nessas loucuras, entendeu? Mas é isso. A culpa. Hoje eu percebi que o Antônio Miranda tem esse complexo. Mas, cara, clitóris só se for o seu, porque aqui, meu irmão, é 3 pernas. Aqui é 3 pernas. Aqui o negócio é brabo. Sei lá, vai fazer um tratamento hormonal, né? Vai fazer alguma coisa para ver se, sei lá, estica isso aí, né? Dá uma esticada, né? Para não ficar com esse complexo aí. Meu pai, cada uma, cara. Obrigado aí ao amigo que enviou aí a sugestão, mas não dá para continuar ouvindo isso, cara. Sinto muito. Um abraço e até a próxima.